Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Nessa parte 4 da função quadrática, vamos fazer o estudo do sinal da função quadrática, resolver inequações do segundo grau, inequação produto e inequação quociente, beleza? Bora lá então. O estudo do sinal da função pode ser realizado diretamente no gráfico, como já fizemos para a função afim ou outras funções quaisquer. Bom, a gente já sabe que se o a é positivo, a parábola está voltada para cima, está feliz, certo? Se o a é negativo, a parábola está voltada para baixo, triste. Se o delta é positivo, temos duas raízes distintas, então temos esses dois casos dependendo do a aqui. Então, acima do eixo x, a função é positiva. Por isso tem um mais aqui, antes do x1 e depois do x2. E abaixo do eixo x, a função é negativa, por isso tem um menos aqui entre x1 e x2. E o mesmo ocorre aqui, ó. Entre x1 e x2, agora ela é o quê? Positiva. Nesse trecho ela é positiva. E abaixo do eixo x ela é negativa, então antes do x1 ela é negativa. Então ó, nesse trecho aqui ela é negativa e depois do x2 ela é negativa também. Então é só fazer uma análise gráfica mesmo, direto no gráfico. Aqui o delta é igual a zero, significa que a parábola toca o eixo x em um único ponto. Ou a gente diz que tem uma única raiz real a função. Logo, ela nunca é negativa nesse caso aqui. Ela é sempre positiva, mesmo, exceto nesse ponto. Nesse ponto ela é o quê? Igual a zero. Nesse ponto ela é igual a zero. Aqui também. E nesses pontos também, claro, né? É o ponto onde a curva toca ou cruza o eixo x. Beleza? Então aqui ó, ela é sempre negativa, exceto nesse ponto. Já quando o delta é negativo, não tem raiz real. A função não possui raiz real, certo? Logo, a parábola não vai tocar o eixo x, então ela vai flutuar ou para cima ou para baixo. Então, se o a é positivo, ela é sempre positiva. Se o a é negativo, ela é sempre negativa. Então, vamos fazer o estudo sinal nos exemplos a seguir, então. Primeiro, então, vamos determinar as raízes se houver, bastando para isso igualar a expressão a zero. Então, essa equação é uma equação incompleta, logo, eu vou resolver passando menos 4 para o segundo membro, x tem que ser igual então a mais ou menos raiz de 4. X igual a mais ou menos 2, claro que o delta é positivo, que é a segunda linha do quadro aqui, né? Perdão, primeira linha do quadro aqui. E agora a gente vai fazer um esboço. Lembrando que a concavidade da parábola está voltada para cima, porque o a aqui é positivo. Então é esse caso aqui, ó, o primeiro caso que está aqui. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 e 2. À esquerda do menos 2, a função é positiva. À direita do 2 ele é positivo, porque à esquerda do menos 2 e à direita do 2, a curva está acima do x, então a função é positiva. Então, entre menos 2 e 2, ela está abaixo do x, então ela é negativa. Beleza? Então, agora é só escrever y é maior que zero para x menor do que menos 2 ou x maior do que 2. Y é igual a zero quando? Para x igual a mais ou menos 2, que são essas duas raízes. E y é menor do que zero, negativo, entre menos 2 e 2. Então, isso é o estudo do sinal da função quadrática. Próximo, vamos determinar as raízes, se houver, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4 igual a zero. O delta aqui é b ao quadrado, vai dar 16, menos 4 vezes menos 1, vezes o c, que é menos 4. Bom, então o delta vai ser 16, menos vezes menos vezes menos, vai dar menos 4 vezes 1 vezes 4, vai dar 16. Delta é igual a zero. Continuando, x tem que ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual a menos b, vai dar o contrário de menos 4, 4, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes menos 1, que é menos 2, porque o a é menos 1. Então vai dar
x' igual a x duas linhas, que é igual a menos 2. Agora a gente vai fazer um esboço, de acordo com A e com delta. Como delta é igual a zero, uma única raiz, que é a menos 2, e como o A é negativo, ela está voltada para baixo. Então, aqui é o menos 2, e ela é sempre negativa, exceto no menos 2. Como é que a gente vai escrever isso? Y é menor que zero para x diferente de menos 2. E y é igual a zero para x igual a menos 2. E não existe x tal que real, né? Tal que y seja maior que zero positivo. Então, notem que a parábola está toda para baixo, exceto no ponto menos 2. Por isso que eu escrevi, não existe x tal que y seja maior que zero. Então, só vai existir x para y menor que zero e y igual a zero. E a função é sempre negativa, é negativa, exceto no menos 2. E ela é igual a zero no menos 2. Beleza? Vamos fazer o estudo sinal dessa função. Primeiro a gente faz o que mesmo? Determina as raízes se houver. Então, iguala a expressão toda a zero e resolve a equação do segundo grau. Delta aqui é b ao quadrado vai dar 25 menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, o delta vai ser 25 menos 40. Delta vai ser menos 15. Portanto, não tem raiz real, logo ela não toca o eixo x. Ó. A parábola vai ficar flutuando. A gente tem que analisar o sinal da função aqui. Ó. A gente tem que sinal... E como A é positivo, ela está flutuando para cima. Então, o esboço vai ficar assim. Ela vai ser sempre positiva, independente do valor do x. Então, a gente vai escrever assim. Y é maior que zero para todo. Esse símbolo aqui, se A virar de cabeça para baixo, significa para todo. Para todo x real. Então, não existe x para o qual y é menor que zero, não existe x para o qual y é igual a zero, que a gente acabou de ver aqui agora. Então, é só escrever isso aqui. Bem fácil, não é mesmo? Próximo. Vamos determinar as raízes novamente. Então, menos x ao quadrado mais x menos 6 é igual a zero. Delta vai ser 1, né? 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 6. Então, vai ficar 1, menos vezes menos vai dar menos 24. Novamente, delta negativo. Não tem raiz real. Segundo passo, vamos fazer um esboço da situação. Como aqui o A é negativo, a parábola está, vamos dizer assim, flutuando para baixo. Então, ela é sempre negativa, independente do valor de x. Logo, a gente vai escrever assim, y é menor que zero para todo x real. Tranquilo? Inequações do segundo grau. Utilizando o estudo do sinal da função quadrática, vamos resolver as inequações. Então, por quê? A gente primeiro determina as raízes, igualando a zero. Então, vamos resolver então. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser 36, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 16. Então, delta vai ficar 36 e menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 16 vai dar 64. Então, delta é igual a 36 mais 64 vai dar 100. Vamos determinar as raízes, então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Menos b vai ser 6, o contrário de b, que é menos 6, vai virar 6, mais ou menos, raiz de 100, que é 10, dividiu por 2 vezes 1, que é 2. Então, x1 é igual a 6 mais 10, 16 por 2, 8, e x2,
6 menos 10, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então as raízes são x1 igual a 8, x2 igual a menos 2. Agora a gente vai fazer um esboço. Então a gente vai marcar essas raízes aqui, ó. Bolinha fechada aqui, que é igual, tá vendo? Bolinha fechada também, que é igual. E traçar a parábola, que a gente já sabe que é voltada para cima, porque o A é positivo. Então, à esquerda do menos 2, o gráfico está acima do eixo x, e à direita do 8, o gráfico também está acima do eixo x. Entre menos 2 e 8, o gráfico está abaixo do eixo x, então é negativo. E aí, a expressão tem que ser menor ou igual a zero, ou seja, ela tem que ser negativa. Qual é o trecho onde a parábola aqui é negativa, a função é negativa? Entre menos 2 e 8. Então, a solução dessa equação vai ser todos os números reais, tais que x está entre menos 2 e 8. Aberto ou fechado? Fechado. Por quê? Porque tem um sinal de igual aqui. Se não tivesse sinal de igual aqui, seria aberto. Então aqui é fechado. Sinal de igual fechadinho aqui. Resolvendo o segundo item, nós temos uma desigualdade aqui, numa equação do segundo grau também. E a gente vai fazer o quê? Pegar esses termos que estão no segundo membro e jogar para o primeiro membro. Então vai ficar 2x ao quadrado, aqui é x ao quadrado, menos x ao quadrado, repete o menos x no primeiro membro, e aqui é 2x, passa para cá, menos 2x. Isso tem que ser maior ou igual que zero. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado, menos x menos 2x, menos 3x, maior ou igual que zero. Como é que a gente resolve essa equação? Fazendo um estudo do sinal dessa função aqui, encarando como se fosse uma função. Então, vamos determinar as raízes aqui. Se houver, né? Igualando a zero aqui a expressão x ao quadrado menos 3x igual a zero. Aqui a gente pode colocar em evidência, já que ela é incompleta em C, né? Ou achar o delta também, mas vamos colocar em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos 3x dividido por x vai dar menos 3. Igual a zero. Já sabemos que o produto de duas expressões é zero quando uma das duas é zero. Então, x é zero ou x menos 3 é zero. Resolvendo essa daqui, x é 3. Então, temos duas raízes distintas. Aqui o delta é maior que zero. E qual é o caso? Vamos fazer o esboço aqui. É o caso em que a parábola está voltada para cima, porque o A é positivo. E nós temos duas raízes distintas que são 0 e 3. E é fechado aqui, ó. A gente preenche a bolinha, por quê? Porque tem um sinal de igual. Se não tivesse sinal de igual, seria aberto. Então aqui é 0. Então aqui é 0 e aqui é 3. À esquerda do 0, positivo. À direita do 3, positivo. Entre 0 e 3, negativo. E novamente quer que... aqui ele quer que a expressão seja maior ou igual que zero, ou seja, positivo. Onde é positivo? Antes do 0 e depois do 3. E onde ele é igual a zero? No 0 e no 3. Então, solução, x pertence a R, tal que x é menor ou igual a zero, ou x é maior ou igual a 3. Tranquilo? Para finalizar a equação do segundo grau, vamos resolver esse item C aqui. Então vai ficar 2x ao quadrado mais 3x mais 1 menor, aplicar a distributividade aqui, menos x, menos 2x ao quadrado, passar todo mundo do segundo membro para o primeiro membro. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aqui é mais 3x. Menos x passa para cá, mais x, mais 1. Menor do que zero. 2x mais 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 3x mais 3x, 4x. Mais 1, menor do que zero. Vamos resolver essa equação. Igualando a zero aqui, para determinar as raízes se houver. O delta é b ao quadrado menos 4ac
O delta vai ser 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 4 vezes 1. Então, o delta vai ser 16 menos 16, que é igual a zero. As raízes são x igual a menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, x é igual a menos b, vai ser menos 4, raiz de 0 é 0, mais ou menos 0, sobre 2 vezes 4, que é 8. Então, aqui ficou x1 igual a x2 igual a menos 4 sobre 8, menos 1 meio. No passo, a gente vai fazer um esboço, então, da parábola que vai representar essa expressão aqui, ó, 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Como o delta é igual a zero, ela toca em um único ponto, no menos 1 meio. Ok? E como o a é positivo, então aqui o a é positivo, observando aqui a expressão a é positivo, e o delta é negativo, perdão, igual a zero. Então, como é positivo, ela está voltada para cima, e ela toca em um único ponto. Qual é o ponto? Menos 1 meio. Então, ó. Lembrando como isso aqui é uma inequação, a gente tem que observar o sinal aqui da desigualdade. A desigualdade é menor do que zero e não menor ou igual a zero. Se fosse menor ou igual a zero, a gente ia colocar uma bolinha fechada aqui. Como é menor do que zero, então a bolinha aqui é aberta. E ela é sempre positiva, exceto no ponto menos 1 meio. Mas a expressão tem que ser menor do que zero. Ou seja, a gente quer que ela seja negativa, então. Como não tem nenhum valor de x que torna essa expressão negativa, a solução dessa inequação é o conjunto vazio. Porque não tem x aqui cujo o y é negativo, ou seja, a parábola está toda voltada para cima. Beleza? Pessoal, agora vamos aprender a resolver uma inequação produto, envolvendo expressões do segundo grau. Pessoal, para isso nós vamos fazer um esboço dessas duas parábolas aqui. Vamos fazer um estudo do sinal dessas funções aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos determinar as raízes da primeira expressão aqui. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta. B ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Aqui vai dar menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos b, vai dar 1, o contrário de b vai ser 1, mais ou menos a raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daqui a gente tira as raízes x1 e x2, iguais a 1 mais 3, 4 por 2, 2, 1 menos 3, menos 2 por 2, menos 1. A gente faz um esboço da parábola aqui na reta. Então, ó, o segundo passo, a gente vai fazer um esboço aqui da parábola na reta, que vai ficar como? Menos 1 e 2. Lembrando aqui que, como é maior do que zero, não tem sinal de igual, tem que ser aberto. Então, a gente já coloca aqui aberto aqui, ó. Menos 1 e 2. A parábola aqui dessa primeira expressão está voltada para cima, porque o a é positivo, então é esse caso aqui. A esquerda do menos 1 a gente já sabe que é positivo, porque está acima do eixo x, a direita do 2 também. Entre menos 1 e 2 ela é o que? Negativa. Agora a gente vai fazer o mesmo com a segunda expressão. Então a primeira expressão A aqui, expressão A, fazer agora a expressão B. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Delta igual a 16 menos 4. 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Delta igual a 16, menos vezes menos vai dar menos. 4 vezes 3 vezes 1 vai dar 12. Delta igual a 4. Determinando as raízes dessa expressão, vai ficar x igual a menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X vai ser, o contrário de B aqui vai ser menos 4. A raiz de 4 vai ser 2, dividido por 2 vezes menos 1, tá? Menos 2. Então, x1, x2 aqui são menos 4 mais 2 vai dar menos 2 por menos 2 vai dar 1, menos 4 menos 2 vai dar menos 6 por menos 2 vai dar 3. Então, a gente vai fazer um esboço dessa parábola aqui. Lembrando que o A é negativo, então ela está voltada para baixo e corto em dois pontos distintos, que são 1 e 3. E é aberto por quê? Porque aqui é só o sinal de maior, não tem igual, então é aberto. Então 1 aqui e 3. E a parábola é assim, voltada para baixo. Então aqui em cima, entre 1 e 3 é mais, e a esquerda do menos 1 é menos, e a direita do 3 é mais. Agora a gente vai pegar essas informações aqui, então o primeiro passo é esse. O segundo passo é fazer o esboço das duas. O terceiro passo é fazer um quadro sinal, colocando todas as informações aqui nas retas da expressão A, da expressão B. E agora a gente vai fazer a interseção com B. Então, o resultado de A com B. Então, vai ficar o que aqui? Colocando em ordem, né, do jeito que está aqui, vai ficar menos 1 e 2 aqui. Colocando em ordem crescente as quatro raízes, aliás, teremos menos 1, 2, 1 aqui, né? E o 3 depois do 2, claro, né? Bom, agora é só transferir esses sinais para essa reta, fazer uma cópia, né? Então aqui é mais, mais, mais. Aqui é menos. Aqui é mais. Antes do 1 é menos. Entre 1 e 3 é mais. Depois do 3 é menos. Agora a gente vai fazer a interseção. Para isso a gente vai fazer o produto dos sinais, ok? Então aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então mais vezes menos vai dar menos. Nessa região aqui entre menos 1 e 1, menos vezes menos vai dar mais. Nessa região aqui entre 1 e 2, entre 1 e 2 é menos vezes mais vai dar menos. E aqui entre 2 e 3 é mais vezes mais vai dar mais. E aqui depois do 3 é mais vezes menos vai dar menos. E a gente vai destacar qual parte? Aquela em que é maior do que zero, ou seja, o produto dessas expressões tem que ser maior do que zero. Foi isso que a gente fez, o produto das duas expressões. Maior do que zero é positivo, então a gente vai destacar essa parte aqui. Então a solução são essas duas regiões. Solução é o intervalo que vai de menos 1 até 1, união com o intervalo que vai de 2 até 3. Então, o primeiro passo, determinar as raízes. Segundo passo, fazer o esboço. Terceiro passo, fazer esse quadro sinal aqui, fazendo uma cópia dessas duas retas aqui e uma terceira reta, que é a interseção das duas, fazendo o produto dos sinais, já que é produto. Beleza? Pessoal, para finalizar, agora vamos resolver inequação quociente. Então, vamos seguir os três passos, que é determinar as raízes das duas expressões, fazer um esboço das duas expressões e depois montar um quadro de sinais, fazendo a interseção entre os resultados dos sinais, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos determinar as raízes das funções, das expressões A e B, encarando como uma função, não é mesmo? Então aqui vai ficar 2x ao quadrado, para fazer o estudo sinal, mais x menos 1 igual a zero. Aqui o delta vai ser b ao quadrado, menos 4ac. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Então aqui o delta foi 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8, 9. Então as raízes dessa expressão, dessa função aqui, vai ser x igual. O contrário de b, o b é 1, vai ficar menos 1 aqui,
mais ou menos raiz do delta. Delta é 9, raiz do delta 9 é 3, vezes 2 vezes o A é 2, hein? 2 vezes 2, 4. Daqui a gente tira as duas raízes, que menos 1 mais 3 vai dar 2 por 4 vai dar meio, menos 1 menos 3 vai dar menos 4 por 4 vai dar menos 1. Bom, então as raízes da expressão que vem do numerador são essas aqui. Agora a gente vai determinar as raízes da expressão que vem do denominador, se houver, não é mesmo? Então, ó. Pega menos x ao quadrado, vou colocar em ordem decrescente de uma vez. Menos x ao quadrado mais 2x igual a zero. Delta b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes menos 1 vezes 0, tá bom? Vai dar 4, porque aqui vai zerar, então aqui vai ser 4. As raízes são menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, x é igual a menos b, o contrário de 2 vai dar menos 2, mais ou menos a raiz de 4. Vai dar 2, dividido por 2 vezes menos 1, tá? Menos 2. Então as raízes aqui, ó, x1 e x2 serão menos 2 mais 2, 0, dividido por qualquer coisa é 0, menos 2, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Agora a gente faz o segundo, esse é o primeiro passo, determinar as raízes. Segundo passo, fazer um esboço das duas expressões. Vamos fazer um esboço das duas expressões então. Bom, aqui o A é positivo, então a concavidade está voltada para cima, duas raízes reais distintas, menos 1 e 1 meio. Aqui o A é negativo, a concavidade está voltada para baixo, duas raízes reais distintas, 0 e 2, beleza? E os sinais são tudo que está acima, né? Positivo. Aqui acima é positivo entre 0 e 2, que está abaixo é negativo, tá? Abaixo é negativo, e aqui entre menos 1 e 1 meio é negativo. Agora a gente vai olhar aqui de uma vez o sinal da desigualdade, que é menor ou igual que zero. Então, a bolinha tem que estar fechada de todas as raízes que vêm do numerador, porque aqui em cima pode ser igual a zero, então aqui a gente pode deixar fechado, tá bom? Já que tem sinal de igual, deveria estar tudo fechado, mas não pode ser fechado aqui na equação quociente, porque tudo que vem do denominador tem que ser diferente de zero. Então tem que estar com a bolinha aberta. Agora o último passo, transferir isso tudo para um quadro de sinais. Vamos dizer assim. Reproduzindo as duas retas aqui, das expressões A e B, e fazendo a interseção de A com B, na terceira reta, tá bom? Então vamos colocar aqui em ordem crescente, menos 1 e 1 meio, menos 1, 1 meio, 0 e 2, 0 está entre menos 1 e 0, em 1 meio aqui, né? Então aqui é aberto no 0 e aberto no 2. Então a gente vai ter essas 5 regiões aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos de uma vez colocar as raízes aqui embaixo na terceira reta, né? Com as bolinhas deles fechadas e abertas. Opa! Aqui é meio e aqui é 2. Agora a gente vai reproduzir esses sinais aqui nessas retas. Então aqui vai ficar o quê? Antes do menos 1 é mais, né? Então vamos lá. Antes do menos 1 é mais. Entre menos 1 e 1 meio. Entre menos 1 e 1 meio, ó, tudo aqui é menos. Depois do meio é mais. Ó, antes do menos 1 e depois do meio é mais, entre menos 1 e 1 meio é menos. Copiando essa informação aqui.
Antes do 0 é menos, depois do 2 é menos. Então, antes do 0, não importa aqui, ó, é menos, e depois do 2 é menos. E entre o 0 e o 2 é o quê? Mais. Agora é só fazer o produto dos sinais para determinar a interseção aqui dessas duas expressões. Tá ok? Que é a solução dessa equação. Então, vai ficar aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos, mais vezes mais vai dar mais vezes menos, menos. A gente quer que essa expressão aqui, esse quociente, seja menor do que zero, menor ou igual, então negativo. Então, é nessa região aqui, nessa aqui também e nessa daqui também. Então, a solução dessa equação vai ser a união desses três intervalos, que vai de menos infinito até menos 1, união com 0 até 1 meio, fechado, união com 2 até mais infinito. Para finalizar, vamos fazer o último item, seguindo esses três passos então. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Primeiro passo, determinar as raízes dessas duas expressões. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, e aqui x menos 2 igual a 0. Olha, aqui não é quadrática não, mas isso daqui é quadrática. Então, é uma equação quociente, usando também função afim, ok? Então, aqui vai ficar o quê? O delta, b ao quadrado menos 4ac, 25 menos 24. 4 vezes 1 vezes 6. Então, o delta é igual a 1. As raízes são menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X igual a... O contrário de b vai ser 5, mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, x1 e x2 aqui, 5 mais, são iguais a 5 mais 1, 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então, o primeiro passo é esse daqui. Beleza? Vamos determinar essa raiz aqui, que já está bem na cara, que é x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, aqui a raiz foi bem tranquilo, que é uma função do primeiro grau. O segundo passo, não sei se eu vou ter espaço para fazer não, mas vou diminuir aqui para tentar fazer. É fazer um esboço dessas duas expressões, uma do segundo grau e uma do primeiro. Como aqui o a é positivo, com a cavidade voltada para cima, então é assim, né, a parábola. As raízes são 2 e 3. 2 e 3. Acima do x é positivo, ou seja, antes do 2 é positivo. Mesmo sinal do A, né? E entre o 2 e o 3, negativo, contrário ao sinal do A. Essa é uma regra que muita gente usa. Nas extremidades tem o mesmo sinal do A. No meio tem contrário ao sinal do A. Veja, nas extremidades tem o mesmo sinal do A, que é positivo. No meio, contrário ao sinal do A. Aqui o A é negativo. Nas extremidades tem o mesmo sinal do A. No meio, contrário ao sinal do A. Para quem quiser gravar. Eu tinha até esquecido disso. Mas vamos lá. Aqui, reproduzindo a função, fazendo o esboço da função, isso é uma função afim que é uma reta, que é crescente. Então, a raiz aqui é 2. A direita do 2, ela é positiva. E a esquerda, ela é negativa. E agora a gente olha o sinal de uma vez. Como aqui é maior, é sempre aberto. Então, aqui é aberto, bolinha aberta e bolinha aberta. Então, agora a gente vai fazer o último passo, que é um quadro de sinais, reproduzindo essas duas funções. Então, aqui é A, aqui é B, e aqui a gente vai ter o resultado, que é a solução de A interseção com B. Então, as raízes são... Aqui é 2 também, né? Aqui é 2 também, 2 e 3, tudo bem. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2, 3, antes do... E aqui 2, né? Bom, antes do 2 é mais para essa expressão. Depois do 3 é mais. Entre o 2 e o 3 é menos.
E depois do 2 é mais. E antes do 2 é menos. Agora a gente vai fazer o produto. Mais vezes menos vai dar menos. Mais vezes menos vai dar menos. Mais vezes mais vai dar mais. E essa expressão tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser positivo, então é só nessa região aqui. Então aqui vai do 2 ao 3, então é só nessa região aqui. Vocês acreditam que é a primeira vez que eu vejo assim, colocando, ou tem um tempo que eu não faço também, né? Não é por isso. Solução vai do 3 até o mais infinito. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa última parte realmente é complicada porque tem que fazer muita coisa, né? Tem que treinar bastante. É só fazer bastante exercício, pessoal. Bons estudos e uma ótima semana.